Abril é o mês do livro e o programa Quarta Capa apresenta uma edição especial àquele que é o companheiro de boas leituras. Professores, bibliotecários e, é claro, leitores são os nossos convidados para falarem sobre a importância de se comemorar este dia e o prazer de curtir as páginas de um livro. O autor relata sua experiência no movimento de educação popular nos meados do século XX no Brasil. A obra informa não só sobre temas de abrangência geral, como mito e realidade, mas também sobre assuntos específicos. Fernando Pessoa, Guimarães Rosa. O Dia do Livro, essas comemorações, esses eventos, no meu entendimento, tem uma função importante que é divulgar o livro, né? Trazer sempre a discussão, essa questão da necessidade da leitura, da ampliação do público leitor. Comemorar o Dia do Livro é muito importante porque o livro ele é o veículo mais antigo e ainda o preferencial de transmissão de conhecimentos. Então, dentro da esfera da educação, por exemplo, é o livro que leva o saber em todas as áreas da ciência. Ainda há pouco a gente falava sobre a importância do livro, com uma pergunta que remete ao contrário. Por que todos os tiranos e todas as culturas totalitárias têm horror ao livro, né? Porque o livro deve desempenhar algum papel que coloca em questão, confronta, né, os ditadores, os tiranos, o preconceito. No dia 23 de abril também é comemorado o Dia dos Direitos do Autor. Jeter Neves, um dos nossos convidados, falou sobre a importância de se valorizar quem dá origem às histórias. Os direitos autorais é um direito sagrado, né? Do artista, de um modo geral, né? Não apenas do escritor, mas também de ensaístas, artistas de um modo geral que tem a sua obra veiculada, né? Ele tem o direito de uma remuneração, de sobrevivência, enfim, né? Os direitos autorais, os direitos de veiculação de imagem, tudo isso. Até jogador de futebol tem, né? Quem produz livro acredita no livro, né? E quem no papel também de professor, como foi o meu caso, também acredita no livro como um veículo essencial de mudança, né? De despertar, de luta contra a alienação social, alienação política, alienação estética, né? Mas o livro nem sempre teve os formatos que nós conhecemos hoje. Ele já foi feito em papiros e composto por pergaminhos. Foi só no século XVII que ele passou a contar com os formatos atuais, com as capas e contracapas. O livro acompanha a humanidade desde os seus primórdios. O homem sempre tentou garantir, né, a sua informação, o registro da sua informação de diversas formas. Seja na pedra, na argila, na casca da árvore, na madeira, no pergaminho, no papiro, depois no papel e hoje no meio digital. A importância do livro é o registro do conhecimento. É interessante lembrar que no século XIX, isso é pelos anos 1800, né? Os autores, muitas vezes, sobretudo os prosadores, narradores, publicavam seus livros em folhetins, né? Em jornais. Então, por exemplo, livros de Machado de Assis saíam seriados no jornal. A pessoa lia um capítulo hoje, depois, numa outra edição dos jornais, lia outro capítulo. Então, as pessoas acompanhavam. E é interessante notar que nos livros de Machado, muitas vezes ele chama o leitor, você é leitora ou leitor, porque esses livros eram veiculados na mídia impressa diária, né? Isso é muito interessante, chamava de os folhetins, né? José de Alencar, enfim, esse e outros autores. O programa também aborda os futuros formatos do livro, a transição para os meios digitais, os e-books e a qualidade da leitura foram comentados pelos nossos convidados. O que eu estou lendo? Qual que é a qualidade que eu estou lendo? Aonde eu estou bebendo a água? Ou seja, que fonte que eu estou consultando? Né? Então, o que eu vejo hoje, não houve uma diminuição na leitura. Eu acho que a exigência e a qualidade
né? Então, a especificidade da leitura, nós estamos num ambiente universitário. O aluno ele faz quantas disciplinas? Olha o leque de coisas, de assuntos que ele tem que abordar e num nível de profundidade que não pode ser raso. Ainda que o livro esteja atualmente sofrendo uma modificação em seu suporte, né, migrando para a virtualidade, e a gente esteja lidando com questões também da apropriação indébita dos direitos autorais, o livro, sob qualquer perspectiva, ele é um conjunto, né, de pensamentos. A questão que eu vejo é a seguinte: primeiro, a preocupação primordial de preservar o que existe, em termos de documento, em termos do suporte, papel, e aí a preocupação é de como atingir essas novas gerações, porque essa geração Y já é totalmente digital. Existe uma brincadeira muito grande, eu vejo isso aqui o tempo inteiro na biblioteca, de alunos que chegam, não, tudo bem, a questão do livro digital, ele permite uma acessibilidade, eu acesso essa informação às 2 horas da manhã, uma hora que a biblioteca não está funcionando, mas eu gosto do cheiro do papel. Apesar de tudo, eu ainda gosto, eu tenho o prazer de folhear, de ler um livro. Eu acredito até que na época do pós-tropicalismo, quando começaram, houve a geração dos mimeógrafos, né? O mimeógrafo era o máximo de tecnologia naquela ocasião, né? O livro digital, ele vai permitir uma série de questões. Vai te permitir, a partir da boneca digital, você transforma aquele livro em audiolivro, ok? Permite a leitura em tela, permite o acesso em qualquer ponto, coisa que às vezes o impresso não vai te permitir. Disseram que com a questão da leitura em tela, nós não imprimiríamos nada. O que a gente vê é exatamente o contrário. Cada dia menos as pessoas lendo em tela, imprimindo e gerando um consumo de papel exacerbado. Eu acho que essa discussão entre o livro de papel e o livro do e-book, ela já progrediu um pouco. E eu acredito nas expectativas, quero dizer, que antes muitos se sentiam ameaçados com o término do livro impresso. Se isso vai acontecer, eu acho que ainda vai demorar muito, muito tempo. Vamos conviver com isso. Principalmente gerações da minha faixa etária, o prazer de ter o livro de papel na mão ainda é grande. A sua experiência nos movimentos de educação popular efetivamente alcançadas pela escritura. Minha dica de leitura é tudo, sabe? Você tanto lê autores da literatura internacional quanto da literatura nacional. Minha dica de leitura é o livro 100 Poemas de Carlos Drummond de Andrade, que você pode ir lendo no dia a dia. São poemas que trazem uma certa reflexão e até inspiração. Pode parecer engraçado, mas é a arte da guerra. Eu acho que nós temos que estar preparados para todos os cenários. E eu acho que eu acredito que é um livro que ele te prepara, te orienta como pessoa. Nós temos guerras do dia a dia, fala guerra não no sentido pejorativo, né? Mas que as batalhas elas necessitam de estratégias. E nós temos que ser estratégicos sempre. Bom, a minha dica de leitura ela pode parecer meio estranha assim no início, mas só que é um livro muito bacana. É O Exorcista, do William Peter Blatty, que é aquele homônimo daquele terrorzão de 1973. Assim, ele conta a história da menina, a Reagan, que é possuída pelo demônio Pazuzu. Quando eu peguei ele, eu fiquei meio assim com medinho de poder ler, de ficar meio influenciado. É coisa neurose mesmo da cabeça, mas é uma ótima dica de leitura para vocês. Minha dica de leitura é Orgulho e Preconceito, da autora britânica Jane Austen, que ela retrata bem a situação da mulher, o papel da mulher na aristocracia britânica. Trata também a luta de classes, né? Então é um livro bem interessante, assim, que inclusive foi referência para a série Downton Abbey. Vale a pena conferir. A minha dica de leitura é o livro Lado Bom da Vida, do autor Matthew Keek, que conta a história de um homem e uma mulher que se cruzam em situações inusitadas e se identificam por seus dramas e seus erros. E a partir de um momento eles começam a enxergar a vida de uma outra forma, literalmente o lado bom da vida. Então fica a minha dica, recomendo. A minha dica de leitura é o livro 365 Dias do Ano, da cantora Demi Lovato, onde ela traz citações e nos ajuda a seguir a trajetória rumo à felicidade.
O Quarta Capa fica por aqui. Em breve voltaremos com mais uma edição inédita. Fique ligado na programação da PUC TV e nos acompanhe pelas redes sociais. Aguardamos você para o próximo programa. Até lá!